melhor aplauso para Ele, digno de louvor e de toda adoração. És bem-vindo nesse lugar. Nós te adoramos. Aleluia. Dê um bom dia àquele que está mais próximo a você. A paz do Senhor. E depois poder se sentar. Jeremias capítulo 35. Deus, enquanto você procura, estarei orando. Deus, nós pedimos a tua ajuda mais uma vez, a tua intervenção, Senhor, perdoando os nossos pecados, purificando-nos com teu sangue, Jesus, pois como uma igreja remida, lavada e ressurreta nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós já lançamos por terra toda e qualquer oposição espiritual, Senhor. Ó Deus, nessa manhã, que reine aqui a tua presença, Senhor, de forma sobrenatural, e que você diga amém. Aleluia. Então vamos lá. Jeremias 35, verso 1. Então vamos lá, verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Verso 5. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Verso de número 12. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Verso de número 17 agora. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei eles e não responderam. Somente até aqui, e que você diga amém. Vamos começar já falando sobre o contexto dessa passagem, antes de entrar no texto propriamente dito. O legado deixado através da educação familiar, de fato,
é o maior formador de valores que existe. Ilusão pensar que só trazer o seu filho para a escola bíblica infantil, para que na escola bíblica infantil ele ouça a palavra de Deus, isso tem o seu valor. Mas o maior referencial para as crianças, para os nossos filhos, são os seus pais. É o seu pai e a sua mãe. Dificilmente nós encontramos um filho, e é claro, Deus tem todo o poder de conceder um novo nascimento. Eu mesmo fui o primeiro a me converter dentro da minha casa, então não dependi da referência do meu pai e da minha mãe, apesar que serviam demônios, mas se mantiveram juntos como um referencial para a minha vida. Então, as futuras famílias bem-sucedidas, isso é, as famílias dos nossos filhos, e até mesmo as religiões, como o cristianismo, elas são preservadas até hoje pelo método de transferência de pai para filho. Essa transferência, esse legado, essa educação, ela transforma, porque falar é importante, mas o exemplo arrasta. Não adianta nada o pai e a mãe falar, se em casa ele enxerga uma outra coisa. Se ele enxerga uma mãe desequilibrada, um pai que fala palavrão, que agride por qualquer coisa, ou uma mãe imoral, um pai imoral, que trai, que tem uma vida promíscua, que bebe. Enfim, o ensino do lar sempre foi mais eficaz em seus efeitos. E o mais terrível quando o mal é estabelecido através de uma família desequilibrada. Isso também traz traumas, isso também traz desvios de conduta. Por isso que a família, ela é tão atacada. Por isso que o matrimônio, ele é tão atacado. O inimigo sabe que Deus perpetua a sua bênção através das famílias, através dos matrimônios. Formar uma família, já dizia o rei Salomão, quem encontra uma esposa, encontra uma bênção da parte de Deus. Porque formar também uma família é acertar o alvo. É acertar o alvo em ter a certeza que você está fazendo tudo segundo a vontade de Deus e debaixo de um temor e tremor. Porque uma família que já começa de uma forma errada, ela não coloca Deus no início. E quem não coloca Deus no início, colhe consequências dolorosas depois. Ah, tem que casar virgem, virgindade não existe. Não existe para você. Mas Deus leva a virgindade a sério. E a gente vê a diferença de uma família que nasce debaixo do temor a Deus. Ela tem o auxílio, ela tem a bênção de Deus. Então, não cedam às pressões dos seus colegas juniores, jovens, não cedam. Seja corajoso, seja corajosa. A palavra hoje é: você precisa dizer não. Vamos repetir todos juntos?
Você precisa dizer não. Mais uma vez. Mais uma vez. O pedido foi feito por Deus através de Jeremias. E Deus testou a fidelidade dos recabitas e fez com que Jeremias oferecesse vinho a eles numa sala escondida dentro do templo. Isso é, talvez na frente das pessoas, né? Os recabitas poderiam dizer não. Mas aquilo que é feito numa sala escondida, como é o nosso comportamento? Mantemos ainda a nossa fidelidade da mesma forma? Então, o Senhor queria mostrar através dessa passagem bíblica que a obediência dos recabitas produziu gerações e gerações de filhos em que a cultura nenhuma conseguiu corromper. Amizade nenhuma conseguiu corromper. E olha, irmãos, que Deus, Ele usou, foi o profeta Jeremias. Então, se um profeta, se um pastor, se um apóstolo, se um bispo, se um diácono falar para você fazer alguma coisa que vai contrariar e entristecer o coração de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que dizer não. Deus, através de Jeremias, Ele conclui: a mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Jonadab só falou uma vez. E os recabitas levaram isso para gerações e gerações. Mas Deus falava de novo, e falava de novo, e falava de novo, mas ninguém dava ouvido. Os recabitas falaram não, como falamos ainda há pouco, apesar de Jeremias ser profeta, mas o vinho que ele ofereceu era contra os princípios que eles guardavam de gerações e gerações. Portanto, independente de quem quer que seja, ou qualquer que seja a tua vontade de fazer algo, você precisa obedecer a Deus e você precisa dizer não. Não às propostas, não aos desejos do teu coração, não para as suas vontades, não para aquilo que estão oferecendo a você. Dizer não às pessoas é libertador. Quantos, através da timidez, da covardia, acabam cedendo às pressões da amizade, às pressões de parentes, de familiares. Irmãos, se fosse pela vontade do meu pai, ele depois se converteu, 7 anos depois. Mas se fosse pela vontade dele, eu não estaria hoje onde eu estou. E nem mesmo dentro da igreja e na presença de Deus. O que o senhor fez? Eu disse não, mas com todo respeito e carinho. Quando eu estava para me insurgir contra o meu pai, Deus disse: cala a tua boca. Como se ele falasse: morde a tua língua. Vai embora. Eu me calei, fechei o portão, fui chorando para a igreja. Na semana seguinte, ele de novo, me perseguindo. E falando: já vai para a igreja de novo, né? Você não joga mais futebol com a gente domingo?
As mulheres não ligam aqui para casa mais. Você está ficando fanático, hein? Quando eu abri o portão, aí Deus falou, agora volta, você está bem para falar, com respeito com seu pai. Eu fechei o portão, voltei, e a maioria aqui sabe desse testemunho. Mas eu disse, olha pai, isso aqui não é um pacote de cocaína e nem de maconha. O senhor tem um sobrinho que é viciado em cocaína e o senhor tem um outro sobrinho que é traficante de drogas. E o seu filho aqui está indo para a casa de Deus para orar pelo Senhor, pela mamãe, pela minha vida. Então, pai, levanta a mão para os céus e agradece a Deus pelo filho que o senhor tem. Abracei ele, dei um beijão, ele não tinha nem palavra. Dei um beijo nele, falei, te amo, pai. Irmãos, eu saí com gozo na minha alma, falei, consegui, Senhor. Consegui dar fruto, né? Porque a gente quer logo revidar. A gente quer logo pagar o mal com o mal. A gente quer pagar a grosseria com grosseria. Dizer não às pessoas, aos desejos pecaminosos, implica em ficar bem com Deus e com a nossa consciência. Não é somente o não de Deus que traz livramento, mas o nosso não também traz grandes benefícios para a nossa vida, se isso estamos fazendo segundo a vontade de Deus. Aprenda a dizer não a você mesmo. Não. Fala o seu nome e fala não. Você não vai desagradar a Deus. Você não vai ofender o Espírito Santo que habita dentro de mim, não. Eu entrego o governo da minha vida na mão do Espírito Santo. Diga não às suas vontades. Diga não aos seus hábitos ruins. Diga não à sua arrogância. Diga não à covardia. Diga não à teimosia. Diga não à irritabilidade. Não! Não vai agredir ninguém. Não vai ofender ninguém. Engole o choro. Lembra? Na nossa infância, engole o choro. A mãe batia e ainda falava, engole o choro. Deus, através de Jeremias, testou a fidelidade e a obediência dos recabitas. E quem sabe, você também está sendo testado e provado por Deus. Quem sabe Deus está permitindo que você fique escondido, como se numa sala, para ver se você, longe dos olhos dos outros, você é a mesma pessoa. Aprenda a dizer sim para Deus, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Ainda que continue no desconforto. Sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Não, Senhor, eu não vou ceder a essa pressão. Eu não receberei o título de homem infiel, de mulher infiel. Eu não vou receber o título de desobediente, Eu vou obedecer ao meu Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Aleluia! Tiago no capítulo 5, verso 12. Pode projetar aí? Tem um ótimo conselho a respeito do sim e do não.
Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Ninguém gosta de receber a palavra não. Todo mundo gosta do sim, do sim, do sim. Porém, nós não podemos ceder à pressão de querer somente agradar os outros. Vou parar de falar contigo. Cortei meu relacionamento com você. Vou te bloquear no WhatsApp. Fazem esse tipo de pressão. Fazem essa chantagem emocional. Por isso que um servo de Deus, ele precisa aprender também a dizer não. Não, não é ofendendo, não é agredindo, não é ferindo ninguém, mas se posiciona como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Jesus também disse lá em Mateus: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Precisamos agradar a Deus acima de tudo. E olha, irmãos, agradar a Deus custa o nosso tudo. É tudo o que nós temos. Meus parentes não vão mais falar comigo, pastor, se eu falar não. Vou perder as minhas amizades se eu falar não. O filho também precisa ouvir não dos seus pais, ainda que eles não entendam. O meu filho, certa vez, eu já contei esse testemunho aqui, ele queria morar com a tia. Por quê? Em casa tinha ordem e disciplina. E ele pequeno ainda. Não tinha nem 10 anos. Vou sair de casa, mãe. Ah, é? Vou embora. Falei, tá bom. A Rosana falou, tá bom. Ah lá, vamos lá pegar a tua mochila. Aí foi lá no quarto, bota as tuas coisas aí que você vai levar e pode ir. Com dor no coração, né? Abriu a porta, olha, pode ir. Você vai para onde? Eu vou para casa da minha tia. Ela me trata bem. A senhora não me trata bem. Porque a tia só fala assim, né? A tia fazia todas as vontades dele. E em casa tinha disciplina, ordem, tarefas para fazer. Não podia ficar acordado até tarde. Mas Rosângela falou que quando fechou a porta, ficou olhando do olho mágico se ele ia descer mesmo. Mas chegou na escada, quando ele ia descer, ele voltou, bateu na porta de novo. Mãe, não vou embora não, mãe. Aí chorou. Falou, meu filho, vem cá. Olha, não é porque a mamãe está falando não para você, é que a mamãe não te ama. Quem mais ama você, aprenda, é teu pai e tua mãe. Não confie em ninguém. Esses valores, irmãos, é dentro de casa. No verso 15, coloca para mim, 35:15. Vou falar só do início do verso, a parte A. Sempre de novo
eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, somente até aqui. Sempre de novo, isto é, Deus concedeu várias oportunidades ao seu povo através dos seus servos e profetas, que traziam exemplos, mensagens, exortações. Mas o povo tinha dificuldade, porque não sabia dizer não para as suas vontades, seus desejos e o próprio orgulho que endurecia os seus corações. O exílio de 70 anos na Babilônia poderia ter sido evitado, mas o povo perdeu a oportunidade que Deus concedeu, que na verdade não foi a oportunidade, foi as oportunidades. Deus deu várias oportunidades, vários problemas na nossa vida. Olha aí, olha para mim aqui. Vários problemas na nossa vida poderão ser eliminados se corajosamente falarmos não. Deus sempre de novo enviava os seus profetas. Sempre de novo enviava os seus servos. Sempre de novo dava mais uma oportunidade ao povo. Irmãos, o profeta Isaías, para você ter ideia, ainda no governo do rei Uzias, porque no ano que o rei Uzias morreu, Isaías correu para o templo. Diz as Escrituras que mais de 150 anos atrás, antes do cativeiro acontecer, do exílio acontecer, Deus começou a usar os lábios do profeta Isaías para exortar o povo a dizer não para o pecado, a dizer não para a idolatria, a dizer não para aquilo que não estava agradando a Deus. Vejam, Isaías, quando você pega o livro de Isaías, você acha que ele estava vivenciando o cativeiro, mas não, ele estava profetizando. Ele estava profetizando ao povo, numa época que não estava acontecendo nada. Olha, a palavra de Deus é assim, ela é ministrada, e você olha ao redor, você fala: meu Deus, o pastor não está bem não. Ele está falando de coisas que não estão acontecendo, mas Deus está avisando. Deus está se antecipando e dando oportunidade para que haja um ajuste, para que a nossa vida e a nossa casa seja colocada em ordem, antes que algo pior aconteça. Você acha que a tua vida está ruim? Continue fazendo aquilo que não agrada a Deus e você vai ver o que é sofrer. Seguir o evangelho está muito difícil. Sai da presença de Deus para tu ver uma coisa. Porque até essa força que nós temos de vir para a casa de Deus não vem de nós, vem da presença do Senhor. Quantos desejam estar aqui dentro, mas não têm forças? Perderam a força, perderam o ânimo, perderam o vigor, não sentem mais prazer pelas coisas de Deus, estão aprisionados ao pecado. O pecado aprisiona. O pecado é um cativeiro. E a pessoa fica presa ali, como num cigarro que não consegue largar, como uma cocaína, uma maconha, um vício que não consegue abandonar, uma bebida, quer sair daquilo, mas não consegue. E o que é isso? É a força que nós temos,
é a graça que nós temos. Então, o profeta Isaías, ele foi contemporâneo também de Jeremias. Jeremias, como nós já falamos, ele ficou 40, 50 anos exortando, falando a mesma mensagem que Isaías já havia profetizado. Mas também os profetas Sofonias, Abacuque, a profetisa Ulda, Obadias, todos esses foram profetas do Senhor. Versos 16 e 17. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não obedeceram, chamei e eles não responderam. Olha, Deus está te chamando nessa manhã. Deus está te chamando para um relacionamento mais íntimo. Irmãos, o fim se aproxima e nós precisamos ter um relacionamento com Deus mais íntimo. Nós precisamos colher na própria fonte, que é a palavra de Deus, as orientações reveladas. Porque a letra mata, mas o Espírito Santo revela a vontade de Deus quando você lê. Vejam, eu fiz a jornada bíblica. Isso aqui, esse texto é fruto da jornada bíblica de hoje. Eu fiz a jornada bíblica dos 3 textos e perguntei: Senhor, qual é o texto que o Senhor quer que ministre a tua palavra? E perguntei: é Tiago, Senhor? Nada. É Salmos, Senhor? Nada. Quando eu falei: é Jeremias? Isso. Senhor, tem 2 capítulos. É no 35? Aí já veio a presença de Deus. Isso, não é no 36, é no 35. O que é isso? Relacionamento. Você tem que perguntar. Irmãos, estamos chegando numa época perigosíssima. Perigosíssima. É o fim de todas as coisas. Os sinais já se mostram a cada vez. E nós não podemos nos dar o luxo de vir à igreja uma vez na semana ou até mesmo uma vez no mês. Como se marcasse um ponto: olha, Deus, eu fiz a minha parte, fui lá na tua casa, né? Ouvi a tua palavra. E você voltar a ter uma vida normal para esse mundo, mas não normal para Deus, porque hoje os filhos de Recabe, os recabitas, são um exemplo para todos nós nessa manhã. Porque aprenderam a dizer não, quando Jeremias, o profeta, o grande profeta, ofereceu vinho para eles beberem. Muitas dores, sofrimentos, decepções, doenças e até mortes. O diácono Paulo estava pregando aqui no culto do Espírito Santo que 2 jovens passaram a trabalhar com ele na padaria, e ele ali não só aconselhando, falando: rapaz, ajusta a tua vida. E ele fez ele sofrer, teve que mandar o rapaz ir embora. Uma semana depois, do recado que o rapaz havia morrido. E ele testemunhando aqui, irmãos, que ele falou do amor de Deus para o rapaz. Falou do plano da salvação de Jesus para o rapaz. E teve um outro caso também que ele não lembrava, e uma funcionária dele veio falar: seu Paulo,
aquele fulano que trabalhou aqui. Ela falou, mas é muita gente que já trabalhou aqui, eu não lembro. E ela trouxe a foto dele. Esse rapaz, ele falou, sim, lembro dele. Foi difícil. Mas eu tive que mandar ele embora também. Pois é, seu Paulo. Morreu essa semana. Os jovens estão morrendo. É triste. Antes até mesmo do sofrimento chegar, você precisa dizer não. Antes do espírito da morte bater na tua porta, você precisa dizer não. Antes da bênção de Deus chegar, e agora para terminar, para que nós oremos uns pelos outros, nós somos testados por Deus. Deus, quando está prestes a te abençoar, a exaltar a tua vida começa a passar por provas. Você é levado também para uma sala, para uma câmara, escondida, onde os olhos de ninguém estão olhando para você, mas Deus, que tudo vê, Ele te enxerga, Ele te vê. E Deus quer saber se você está apto para ser realmente abençoado da forma que Ele quer te abençoar. Deus prova, mas você precisa dizer não. Não para o pecado. Não para aquilo que não agrada a Ele. Antes de receber aquilo que Deus preparou para a tua vida, a sua fidelidade e obediência a Deus são provados. E você começa a ser tensionado no trabalho, dentro de casa, dentro da igreja. Coisas acontecem fora de uma normalidade. Até que você vai lá, você suspeita que algo está acontecendo e que é o maligno. Deus, o que está acontecendo? Eu estou em pecado. Mas é Deus provando você, é Deus testando você. Os versos 18 e 19, vamos terminar aqui no final desse capítulo, que diz assim: e a casa dos recabitas, Jeremias disse, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vocês obedeceram o mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Olha, irmãos, muitos querem servir a Deus, mas Deus não permite, não vai entrar na minha casa. Mas os recabitas receberam uma bênção. Sabe por que receberam? Porque, olha, se mantiveram firmes diante da provação e do teste. Se você ficar firme, irmão, se você ficar firme, minha irmã, Deus vai exaltar a tua vida. Deus também vai te abençoar. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você falar não e honrar a Deus, Ele vai exaltar você. Ele vai te colocar no local de honra. Ele vai abrir porta onde não existe porta. Em 5 ou talvez 10 anos, aquele que está lá embaixo, Deus traz para cima. Em 5, 10 anos, aquele que está lá em cima, Deus coloca lá embaixo.
porque aqueles que honram o Senhor são exaltados por Ele. Então, eu termino aqui essa mensagem que os recabitas deixaram esse grande exemplo para nós também hoje. Porque eles tiveram a coragem, mesmo perante do grande profeta Jeremias, eles falaram para o profeta: não vamos beber vinho. Talvez até na sala escondida, ó, ninguém está vendo, vamos lá. Não, não e não. Eu preciso dizer não. Então eu quero orar, porque talvez você não perceba, ou agora está percebendo. Você está num teste. Deus está provando você. Deus está testando você. E esse teste, daqui a 5 anos, talvez daqui a 10 anos, você vai ver o resultado. Se você honrar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, você verá o que Deus fará na tua vida e através da tua vida. Como eu já contei esse testemunho aqui, eu quero resumir ele, porque quando eu estava também sendo provado por Deus, também não compreendendo, eu falei: Deus, eu não estou aguentando, eu vou parar. Jovem ainda, nem pastor era diácono ainda. Vou parar, não estou aguentando essa humilhação, porque comigo é tudo difícil, porque comigo é uma perseguição, uma incompreensão, é uma ofensa, me expõe, me humilha, e com fulano e com Beltrano não acontece nada. Daqui a pouco parei, desabafei com Deus, e Deus disse: você ainda não está entendendo? Falei: não estou entendendo, Senhor. Aborrecido, né? Olha como é isso, fala com Deus. E Deus fala: meu servo, a obra que eu tenho com você é maior do que eu tenho com eles. É por isso que você está nesse aperto. Mas, isso é aí onde eu queria chegar. Mas ele disse assim: mas se você quiser parar agora, você pode. O que Deus estava falando? Eu não vou te forçar. Eu tenho grandes planos para você. Mas, se você não está aguentando o processo e quiser parar agora, você pode. Mas se você continuar, eu vou honrar você. Eu falei: irmãos, eu falei: Senhor, chorando, me ajuda, eu não estou aguentando, me conceda a tua graça. E Ele concedeu. Deus vai conceder graça para você também. Você não vai esmorecer, você não vai ficar caído no meio do caminho. Deus vai te ajudar e vai mudar a tua sorte. Então, aqueles que estão dispostos a dizer não para a glória de Deus, venham à frente. Aqueles que estão sendo testados, provados, estão debaixo também de apertos, estão querendo talvez até desistir, vem aqui na frente, vamos buscar ao Senhor juntos aqui, e eu vou orar por você. Vamos lá. E o teu povo também perante o teu altar, pedindo a tua ajuda, Senhor. Às vezes, ó Deus, Senhor, nós não percebemos o quanto, Senhor, armadilhas são colocadas à nossa frente, Senhor. Quantas ofertas nos são entregues, ó Deus. Quantas oportunidades se levantam que não vêm da tua parte, Senhor. Senhor, tudo para nos tentar, Senhor. Tudo para que, Senhor, venhamos fazer aquilo que não te agrada, Senhor. Mas, ó Deus, os recabitas hoje, eles nos servem de exemplo, Senhor. Senhor, porque Jeremias recebeu uma ordem da parte de Deus para levar, Senhor, os recabitas para uma sala escondida e oferecer vinho para
havia falado: não tomem vinho e nem morem em casas, morem em tendas. E eles cumpriam de forma obediente até, Senhor, o dia ao qual foram provados, ó Deus. Então, Senhor, nos ajude. Se, ó Deus, alguém aqui está passando por alguma prova, porque Deus não prova para humilhar, Deus prova para exaltar, Deus prova para abençoar. Ah, Senhor, se alguém aqui está debaixo de alguma prova, de algum teste, Senhor, ó Deus, que receba a tua graça nessa manhã e não desfaleça pelo meio do caminho, Senhor. Ó Deus, que receba força, poder, Senhor, para transpor, Senhor, as suas próprias limitações e corajosamente possa dizer não. Não para as propostas, não, Senhor, para as vontades humanas, não para os nossos planos e desejos, os nossos sonhos, mas dizer sim para Deus. Então eu, como autoridade, eu quero abençoar você, eu quero transferir o poder do Espírito Santo que há na minha vida e que vocês recebam essa força, esse poder que vem do alto, e sairão daqui totalmente corajosos, para fazer a vontade de Deus. Se tem que falar não para alguém, falarão de forma corajosa. Não precisará humilhar nem ofender ninguém, mas você vai se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e cheio do Espírito Santo. E que você diga amém e vamos aplaudir a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua ajuda. Vamos voltar para os nossos lugares, vamos sentar. Aleluia. E sair debaixo desse revestimento e corajosamente dizer não.